Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem. Bom, estamos aqui para mais uma aula da revista Betel Viver Mais Adolescentes. Antes de qualquer coisa, meu nome é Matheus Soares e eu faço parte do quadro de professores aqui do canal Bíblia para o Cotidiano. Queridos, sem mais delongas, né, sem me prolongar muito, eu venho pedir para que vocês deixem seu like, deixem seus comentários, para que nós possamos estar lendo e tudo mais, né? E bom, nós estamos já na aula 8 da revista, né? Onde nós estaremos abordando no tema de hoje, Noé e o dilúvio, né? Já falamos aqui sobre o Éden, sobre a criação, sobre o pecado, sobre a mulher, sobre o primeiro assassinato, né? Caim e Abel ali. Também foi o que nós falamos na última aula, né? E bom, agora nós estamos aí evoluindo, né, no livro de Gênesis. Como vocês sabem, nesse trimestre aí, nesse último trimestre do ano aí, nós estamos tratando sobre o livro de Gênesis e aí nós estamos destrinchando todo esse livro, né? Essa é a aula de número 8 e essa revista é uma revista que ela está abordando aí assuntos para adolescentes ali entre 15 e 17 anos, onde o adolescente está finalizando a sua formação como adolescente, né, já se tornando um jovem, né, um recém-adulto, por assim dizer, né, ali a idade ali, quando ele transita, né, do 17 para o 18 ali, 19 até, né, ali já tá chegando ali no recém-adulto, no, no ponto que ele pode se dizer já um quase homem, ou se não, uma quase mulher, enfim, né, bom, queridos, é importante deixar bem frisado, né, sobre a última aula, que nós concluímos que Deus ele é onisciente, onipresente, e ele sabe tudo e presencia todas as coisas. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e antes que nós pronunciemos qualquer palavra, ele já conhece o nosso pensamento. Então, assim, a gente não pode ocultar de Deus os nossos pecados. Assim como Adão e Eva tentaram se esconder, assim como Caim falou para Deus, e eu sou lá guardador do meu irmão, protetor do meu irmão, enfim, babá, né? Traduzindo na nossa linguagem de hoje, nós não podemos ocultar os nossos pecados. Devemos usar a sinceridade e o arrependimento. Porque assim, mesmo escondendo dos homens, é impossível esconder qualquer coisa de Deus. Que nós possamos ter isso em mente para conseguir prosseguir, né? Quando a gente conclui isso, eu tava falando sobre o caso de Caim e Abel. Porém, se a gente for ver, dá para abrir o leque, né? E colocar isso em diversos posicionamentos, pensamentos e afins. Que nós possamos entender o peso da palavra de Deus e possamos entender o peso do poder de Deus também. Onipresença, onisciência é algo magnífico. Nós pensamos que quando nós fechamos a nossa porta, nós pensamos que quando a gente esconde a tela do celular, ou senão quando a gente se enfia no banheiro e se tranca, a gente está se escondendo. Mas assim, você adolescente, pode estar se escondendo do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, mas de Deus não. Você, pai, você pode estar escondendo da sua esposa, dos seus filhos, mas de Deus não. Mesma coisa para a esposa e por aí vai. Então que nós temos essa noção que nós temos um Deus onipresente que está conosco em todos os momentos. Nos bons, nos ruins, naqueles que a gente precisa dele, necessita dele, que são todos, mas aqueles que a gente está precisando só da mão poderosa do Senhor, que é a única coisa que pode mudar a situação. E também naqueles momentos que a gente se acha poderoso, né? Naqueles momentos que a gente acha que a gente consegue na força do nosso braço, e entendemos a verdadeira grandiosidade do nosso Senhor, né? Que a gente possa entender isso. Antes de dar o início, né? O start aqui nessa aula de número 8, né? Vamos lá. Inclusive, né, já vamos dar o start. Aula de número 8, Noé e o dilúvio. Qual a base bíblica disso vai ser ali os livros o livro de Gênesis, né, nos capítulos que retratam sobre Noé, né? Ali capítulo 6 ao capítulo 8, mais ou menos ali, né? Então assim, o versículo chave dessa lição é: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida.
porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Perceba, né? Olha como Deus, ele... isso aqui tá em Gênesis 6:12, tá, gente? Isso aqui é Bíblia. Bíblia. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Olhando nos nossos parâmetros de hoje da terra. Nosso Deus é muito misericordioso, não é? Infelizmente, vivemos hoje numa terra totalmente corrompida pelos desejos carnais humanos. Ah, mas desejo carnal é o sexual, é o sentimental. Não, não, não é só isso, não. É o desejo pelo dinheiro, é a ganância por cargos na empresa, é a ganância por cargos na igreja, acabando idolatrando esses cargos e não realmente a obra do Senhor, não amando e adorando ao Senhor, mas sim querendo viver para cargo, sabe? Não querendo viver da obra, para o nosso Deus, mas querendo viver para carne somente. Infelizmente, querendo viver pro cargo, pra importância, pro business, pro status que aquele negócio te deu, né? Então, assim, é interessante que o nosso Deus é muito misericordioso. Muito misericordioso. Vamos lá. Qual que é o objetivo dessa lição como um todo, né? Como a lição como um todo aí, que ela deseja passar para nós, né? No dia de hoje, né? Saber que Deus abomina o pecado e julga os que se deleitam no erro, mas livra a todos que o temem. Nosso Deus é um Deus justo, né? Então aqueles que o temem, ele livra. Mas aqueles que se deleitam no erro, gostam de errar, fazem questão de errar, infelizmente, haverá consequências. Ah, Mateus, você está ameaçando quem é ímpio? Não, 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 não. Só estou mostrando para o ímpio a teoria de Einstein. Toda ação gera uma reação. O nosso Deus, ele é um Deus reativo. Tá falando que o Deus Todo-Poderoso é um Deus reativo? Sim, é um Deus reativo. Nosso Deus, ele vai agir muitas das vezes de acordo com um posicionamento, com uma atitude, com uma escolha, com uma oração que nós fazemos aqui. Deus sabe do pecado que você cometeu. Deus sabe o que você está sentindo. Mas por que você só consegue liberar perdão quando você confessa com a sua boca? Tá entendendo? Deus é um Deus reativo. Ele espera você agir para ele saber que o filho dele, ele sabe também que o filho dele tá pronto, ou algo do tipo para seguir em frente. Mas ele espera você agir com o seu coração, com a sua boca, com o seu posicionamento. Porque um cristão de verdade, ele tem posicionamento. O posicionamento machuca. O posicionamento vai te gerar oposições. Mas se opor para viver o que Deus tem para você é o correto da vida. Da vida. Enfim, seguimos. Ponto de partida, né? É interessante notar como a criação sofre as consequências do pecado do homem. Toda a criação geme, como é dito em Romanos 8:22. Com a queda foram produzidos cardos, abrolhos e ervas daninhas, alterando o aspecto original da natureza. E algum tempo depois da queda, pela tristeza em ver o crescimento da maldade humana. Ó, ponto aqui, né? Vamos dar um pause aqui. É isso que o pecado faz. Ele faz a maldade humana crescer, aumentar. Hoje você não vê mais ninguém ligando para ninguém, é um pisando em cima do outro. Se você trabalhar em empresa, você vai ver isso muitas vezes, né? Em muitas empresas aí você vai ver sempre um atropelando o outro, um querendo ser mais que o outro. Então assim, o pecado faz isso, ele aumenta a maldade humana. Deus, ele amaldiçoou a terra e fez perecer tudo que tinha vida sobre ela. Toda a criação, animal, vegetal, padeceu em meio às águas abundantes. Hoje, nós vemos a história se repetindo, devido ao pensamento contaminado do homem. Ao pensamento que não está no centro da vontade de Deus, mas sim aquele pensamento que está sujo das coisas do mundo, né? Aquele pensamento que não está limpo da palavra, mas sim sujo das vontades humanas. O humano hoje, o ser humano, o homem tem se colocado contra as coisas de Deus. E é doído falar isso, claro, eu não me sinto feliz falando um negócio desse. Porém, é necessário nós entendermos
que isso realmente está acontecendo. Então, nós devemos tomar cuidado, o verdadeiro cuidado. Então, assim, vamos para o próximo ponto, né? Introdução aqui. A rebelião humana traz consequências. Nos dias de Noé, os homens se tornaram violentos. O pecado faz isso também. Faz nós sairmos de nós, faz nós queremos arrumar confusão, enfim. Cara, nosso Deus não nos chamou para isso. Nosso Deus não nos chamou para isso. Então, assim, faz a gente literalmente sair do ambiente que não é nosso, assumir uma roupagem que não é nossa, por conta de uma identidade que não foi o nosso Deus que nos deu. É isso que o pecado faz conosco. Homens e mulheres sem temor a Deus tornaram-se rebeldes e corromperam toda a terra. Por isso, Deus decidiu destruí-los. Então, assim, que a gente possa entender que desde quando o pecado entrou no mundo, o caráter humano ele se tornou distante do caráter do Criador. O homem era feito à imagem e semelhança de Deus, por conta do caráter de Deus. Porém, isso foi corrompido quando houve a queda. Enfim, a humanidade ela entrou em decadência e Deus decidiu acabar com a criação corrompida e recomeçar um novo tempo, do zero. Para isso, ele escolheu Noé, um servo justo, cuja vida lhe agradava. A decisão de Deus não foi precipitada e nem injusta, mas sim uma resposta à rebelião humana. Você tá entendendo? Não foi precipitada nem injusta, mas sim uma resposta. Por quê? Porque o nosso Deus ele reagiu à rebelião humana. O humano se rebelou contra Deus, então Deus vai reagir contra isso também. Você entende? É por isso que nós devemos estar atentos à palavra de Deus. Para nunca sermos guiados por homens, mas sim pelo próprio Deus. Enfim, vamos seguir. Ponto 1. A maldade crescente. Infelizmente, com o crescimento da população, a maldade se multiplicou pela terra, né? E que estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. As pessoas se tornaram más, ruins, gente. Pelo amor de Deus, assim, más de não amar uns aos outros e fugir totalmente da vontade divina de Deus, né? Elas tinham atitudes fora do controle e fora da vontade de Deus. Então, o próprio Criador decidiu destruir tudo. Além disso, a sexualidade e a satisfação carnal à carne estavam descontroladas. E os filhos de Deus estavam se casando com as filhas dos homens. Ou seja, o justo se unindo aos ímpios. Como é dito em Gênesis 6:2. Mais tarde, o apóstolo Paulo chama esse tipo de união de julgo desigual. Adolescente que me assiste nesse momento, nesse canal, atente-se a essa palavra. Julgo desigual. É quando, né, basicamente, um ímpio se junta a um justo, ou vice-versa, enfim. Então vocês, não é você assim, nessa idade de 15, 16, 17 anos, tá louco para namorar, fala, não, que eu vou namorar e casar, e não sei o que, não sei o que lá. Eu vou nem falar nada pra você. Primeiramente, eu já não concordo em se namorar cedo. Ah, Matheus... Não, isso aí é questão de visão, gente. De visão. Visão, tá? Fiquem... Ah, eu quero namorar cedo. Beleza, seus pais deixam, vai com tudo. Mas, assim, eu sou contra isso. E o julgo desigual, ele acontece muitas vezes na nossa adolescência, na nossa juventude, né? Onde nós tapamos os ouvidos pro que Deus tem para falar conosco e queremos ver apenas o que os nossos olhos querem ver. É o que eu costumo chamar de resposta premeditada. É quando você pede para Deus te responder algo que só você quer ouvir. E aí você tapa os ouvidos quando Deus está falando e você escuta quando você está falando para si mesmo no espelho. Você entende? Aí fala, ah, foi Deus, porque isso veio no meu coração. Tá entendendo?
Sendo que Deus, se bobear, já desceu na terra e falou na sua cara, não. O julgo desigual, gente, e eu costumo falar dessa forma assim para os jovens ali na igreja de Jardim da Mar, que não existe namoro evangelístico. Seria namoro evangelístico. Ah, Mateus, aqui a gente tá namorando. Ele não é da igreja, mas eu vou trazer. Ele vai se converter. Gente, não é assim que funciona, não. É muito mais fácil ele te levar pro mundo do que você trazer ele pra cá. E o pior, depois pra você voltar, a guerra. Até porque é muito mais fácil se você conquistar uma cidade inteira do que convencer alguém que conhece a palavra de Deus a voltar pra Jesus. Você entende o peso disso? Enfim, preste atenção nas suas atitudes aí em adolescente. Enfim, seguindo. Deus não ficou indiferente à imoralidade sexual e à violência crescente. E seu coração pesou por ter feito o homem, né? Ele, então, tomou uma decisão firme e severa. Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ah, olha quão pesado é isso, né? Pensa o quanto que a terra estava contaminada para Deus falar que vai destruir tudo porque ele se arrepende de ter criado o homem. É dolorido, dói, claro que dói. Mas assim, a gente tem que entender o seguinte também. A misericórdia e a longanimidade passaram a uma atitude de juízo divino. E a humanidade rebelde ficou sujeita, mais uma vez, à punição pela desobediência aos mandamentos. Porque estavam corrompidos. Completamente corrompidos e destruídos. Mas enfim, seguindo. A obediência de Noé. Ponto 2. Deus é justo e livra do mal aqueles que o temem. Salmos 34:7. Até citei ele aqui para vocês mais cedo, né? Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Jeremias 1:12. Devido a essas características do caráter divino, ao ver Noé, o servo justo e íntegro, Deus ele repensou a destruição que faria todos os seres viventes, né? Para preservar a vida do servo fiel dele, que era Noé, o Senhor ordenou a Noé: faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Assim, Noé e sua família seriam preservados. Deus ele orienta a Noé nessa empreitada, né? Ele informou a medida da largura, do comprimento, de altura e mandou que fizesse com a porta lateral, com janela na lateral. E ainda que vedasse com betume a embarcação. Betume era para a água não invadir, né? Para a água não invadir. E assim, e ainda veda, né? Com betume, passa na frente, fora, dentro, enfim. E finalmente, depois de pronta a construção, Deus ordenou que entrassem na arca. Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra, de 2 em 2, macho e fêmea. A obediência de Noé lhe custou muitas afrontas por parte daqueles que não acreditavam que o mundo seria destruído pelas águas. Imagina a situação, pensa comigo. Noé levou 100 anos construindo um barco gigantesco para se salvar, né, para salvar sua família de uma inundação em um lugar onde quase não chovia. Alguns historiadores, inclusive, dizem que o dilúvio foi a primeira chuva da história. E existem também outros que falam que não, chovia, mas chovia pouquíssimas vezes. A ponto de, e ainda quando chovia, não chovia muito. Então você fala, meu, Noé tá doidão, tá biruta, Noé. Então assim, era ilógico. Era ilógico. E talvez Noé já não fosse muito bem visto pelo seu comportamento reto. Porque
Como assim não é bem visto pelo comportamento correto, né? Reto. É simples. Pra, quando a pessoa tá corrompida, pra ela o errado é certo. Olha que interessante isso, né? Pra ela o errado é certo. E acaba que você tá fazendo diferente da gente? Não, você tem que ser mal visto. Você tem que ser excluso. E por aí vai. Ele não participava das coisas erradas que todo mundo fazia. Então começou a falar de uma inundação que o Senhor enviaria para destruir a terra. Aí pronto, aí o pessoal ficou doido. Noé, ele pregou a justiça de Deus. Perdão, gente. Noé, ele pregou a justiça de Deus no meio da diversidade. Com o pessoal, ninguém entendendo, ninguém sabia, ninguém conhecia verdadeiramente Deus. E Noé foi lá e pregou. O servo íntegro escolheu obedecer, mesmo não sabendo como o plano iria se concretizar. Esse é o ponto. Obediência a Deus, sempre. Não importando o que vai acontecer, confiando nele, entendendo que foi ele quem mandou, foi ele quem falou, foi ele quem fez a promessa, nós não podemos retroceder e só avançar. Porque se nós avançarmos em obediência, nós iremos colher em obediência. Então isso é uma benção. Enfim, realmente, os planos de Deus eles são maiores que os nossos. Nossa limitação humana não permite que nós possamos entender o que o Pai está por fazer. Não pensa Noé, pensa a cabeça de Noé comigo. Meu, vai vir uma inundação que vai cobrir tudo. Mas eu nunca tinha visto chover desse tanto aqui, pô. Então não faz sentido. Noé tá ficando doidinho. Noé tá velho já. Então, né, tá perdendo a linha, tá perdendo as estribeiras, Noé. Então, assim, pensa a cabeça do velho Noé, né? Do nosso querido vovozinho. O que passou na cabeça desse rapaz? Meu Deus, Deus tá mandando eu montar um negócio aqui. E eu vou montar porque eu sou obediente. Poxa, é doideira. Mas enfim, vamos pro último ponto já, né? 3. O juízo de Deus. O Senhor fechou a porta da arca pelo lado de fora. E a chuva começou a cair. Pensa no desespero da galera. Pessoas, casas, árvores, montanhas e tudo que existia na face da terra ficaram debaixo d'água. Mas a arca flutuava. Há uma grande diferença entre o comportamento daqueles que têm fé e daqueles que não a têm. Noé, confiando em Deus, ficou cerca de 1 ano fechado dentro da arca, até que Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. E a arca repousou sobre o monte Ararat. Perfeita colocação. Primeiramente, Noé ficou quase 1 ano dentro da arca. Isso é doideira. Mas, entendendo que Deus tinha mandado, e ele ficou. E até que Deus falou assim, não, agora pode calmar. E, Mateus, que história doida, né? É doido. Mas assim, se eu te falar que existem hoje cientistas que eles vão ao lugar, né, onde fica esse Monte Ararat, e eles realmente encontram destroços, resquícios de algo que eles acreditam ser fielmente a Arca de Noé. Muitos dizem, inclusive, que já sabem que realmente é um barco. E não conseguem compreender como é que um barco foi parar em cima de um monte, em cima de uma montanha. Então, assim, é necessário a gente entender a soberania de Deus até nisso, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui. Por 3 vezes, Noé soltou uma ave para confirmar se eles poderiam sair da arca. Porém, apenas na terceira tentativa, a ave não voltou. Nas outras 2, a ave tinha voltado, como um sinal de que não tinha terra por perto. Então, eles não podiam procurar ou ir atrás dessa terra para se assentar e sair da arca. Enfim, então vamos seguindo. Noé tirou a cobertura da embarcação, e eis que a face da terra estava seca. Já havia se secado. Mesmo assim, eles não saíram da arca até que Deus mandasse. Não importa o quanto que a situação em volta esteja favorável, você faz assim, é o momento de eu brilhar, é o momento de eu dar o próximo passo. Se Deus não disse para dar o próximo passo, não dê o próximo passo. Haja pela fé
entendendo que, tá, Deus falou para eu dar o próximo passo. Deu, aí sim, ele vai criar o próximo degrau. Caso contrário, você vai errar o degrau e cair de cara no chão. Então entenda também o peso disso, né, das nossas escolhas. Enfim, no episódio do dilúvio, a arca foi o meio usado por Deus para salvar aqueles que o temiam e castigar o mundo ímpio, né? E obstinado, claro. Para a nossa geração, o juízo também já está sendo anunciado. Jesus está voltando. Maranata, Maranata. E Deus conta com seus servos retos e íntegros, assim como Noé. Pessoas justas e aptas a anunciar a justiça de Deus. Ele já nos confiou o seu plano. Não nos cabe saber o tempo, apenas confiar e obedecer, como Noé. Então, assim, queridos, o que nós podemos concluir disso? Deus mandou Noé armazenar alimento suficiente na arca para alimentar todos os ocupantes da arca durante o dilúvio. Enquanto isso, Noé alertava os seus contemporâneos sobre o juízo divino. Mas a maioria não creu e foi exterminada, né? Assim como nos dias de Noé, apenas aqueles que estão ligados ao corpo de Cristo, a sua igreja, serão salvos. Pense nisso, pois Jesus voltará. Mateus está falando que só o pessoal da minha igreja... Não, não é isso que eu estou querendo dizer. A igreja de Cristo ela é só uma, não tem placa, né? Por exemplo, eu sou hoje da Assembleia de Deus Braz, São Bernardo do Campo. O pastor Alex, que também dá aula aqui, é da ADAI. Qual a diferença dele para mim? Quer dizer que eu vou pro céu primeiro? Porque a Assembleia de Deus tem um lugar melhor no céu? Ou ele vai pro céu primeiro porque a ADAI é excelente em tudo que faz? Não. Nós vamos pro mesmo céu. Porque nós somos a mesma igreja de Cristo. Que precisamos estar unidos e pregando o evangelho. Não importa o quanto doa, não importa o quanto zombem, não importa o quanto nos diminuam. O evangelho ele tem que ser pregado e alertado a toda criatura. Queridos, Deus abençoe. Que Deus ilumine a semana de vocês. Que vocês vivam o melhor de Deus para a vida de vocês. Estejam em juízo, entendendo o que Deus deseja para vocês. Que vocês possam aprender todos os dias. Que vocês possam fazer o devocional de vocês todos os dias. E que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Deus abençoe.